Olá, sejam bem-vindos à nossa segunda aula. Hoje nós vamos começar a entender como é que a corrente elétrica surge a partir da atividade dos elétrons nos átomos dos materiais condutores. Observe na figura que existem elétrons que estão mais próximos do núcleo e elétrons que estão mais distantes do núcleo. Esses elétrons que estão mais próximos são atraídos por uma força maior exatamente pela sua proximidade do núcleo. Já os elétrons que estão mais distantes, eles são atraídos pelos prótons do núcleo com menos intensidade. Então, esses elétrons, eles têm mais facilidade de se desprenderem das suas órbitas. Por esse motivo, nós chamamos esses elétrons de elétrons livres. Quando esses elétrons se desprendem, eles deixam um espaço vazio que nós chamamos de lacuna. E a tendência natural é que essas lacunas sejam preenchidas por elétrons que virão de outros átomos. Como nós podemos ver nessa figura, a movimentação dos elétrons ocorre desordenadamente e em todas as direções dos materiais condutores. Mas nós podemos intencionalmente fazer com que eles se desloquem todos sempre no mesmo sentido. Para que isso ocorra, nós aplicamos uma diferença de potencial nas extremidades desse material condutor. E vemos que vai haver um movimento ordenado, o que vamos chamar de corrente elétrica. Nós já sabemos, da primeira aula, que as cargas elétricas que têm sinais iguais tendem a se repelir. Já as cargas elétricas com sinais diferentes tendem a se atrair. Observe que a diferença de potencial que foi aplicada ao condutor é composto de uma placa com carga positiva e outra placa com carga negativa. Como já vimos anteriormente, as cargas positivas vão atrair as cargas negativas. E esse fluxo vai ser mantido enquanto as cargas positivas e negativas forem mantidas nas extremidades do fio. Com esse deslocamento de elétrons, já temos configurado um fenômeno da corrente elétrica. E a partir daí, como já dissemos anteriormente, podemos concluir que a eletricidade é o fluxo de elétrons em um condutor. Essa circulação permanente de elétrons pode ser quantificada. E como qualquer coisa que precisa ser medida, existe a necessidade de uma unidade de medida que defina quantitativamente a grandeza a ser determinada. No caso da corrente elétrica, a unidade de medida é o ampere, que é representado pela letra A maiúscula. Além da unidade padrão, nós temos, como podemos ver nessa figura, os múltiplos e submúltiplos. Nos múltiplos, nós temos o quiloampere, o megaampere, o gigaampere. Nos submúltiplos, nós temos o miliampere, o microampere e o nanoampere. Isso é bem simples, né, gente? Então, essas medidas de corrente, elas podem ser registradas em um aparelho, tá? E esse aparelho específico para medição de corrente elétrica se chama amperímetro.
Vemos aqui um circuito aberto, portanto, não há circulação de corrente. Por isso que você vê a leitura do amperímetro como zero. Aqui nós fechamos o circuito e houve a circulação de corrente. Então, o amperímetro registrou o deslocamento elétrico e, até aqui, o nosso foco era entender como se dá a geração da corrente elétrica nos materiais condutores. E agora que já sabemos que o deslocamento de elétrons entre os átomos de material condutor faz surgir a corrente elétrica, podemos medir ela pelo amperímetro, nós já podemos ir adiante e entender que a corrente elétrica ela precisa ser conduzida por meios adequados. Esses meios nós iremos conhecer futuramente. Quando há uma falha nessa condução, nós podemos enfrentar diversos problemas. Um deles, que é uma matéria amplamente estudada, é o curto-circuito. Conforme podemos observar nessa figura, o curto-circuito pode ser bifásico, quando ocorre entre duas fases, pode ser trifásico, quando ocorre entre as três fases, pode ser bifásico e o nêutron, quando ocorre entre as duas fases e o nêutron, e pode ser monofásico, quando ocorre entre qualquer uma das três fases e o nêutron. Apesar do curto-circuito elevar os níveis de corrente, não devemos confundir curto-circuito com sobrecorrente. Conforme podemos ver nos gráficos, há uma diferença absurda entre sobrecorrente e curto-circuito. Na sobrecorrente, a corrente vai aumentando gradativamente, aos poucos, até um nível que pode chegar a atuar as produções de um determinado sistema, um disjuntor, por exemplo, que é para essa finalidade. Já no curto-circuito, o nível de corrente sobe bruscamente, em uma fração de tempo tão pequena que atua imediatamente a proteção do sistema. Na teoria da eletrotécnica, a corrente elétrica pode ser representada graficamente. E como vemos na figura, nós temos basicamente dois tipos de corrente: a corrente alternada e a corrente contínua. Nesse caso, vemos aqui o gráfico de uma corrente alternada monofásica e o gráfico de uma corrente contínua. Existem diferenças significativas entre as duas. A corrente contínua, por exemplo, que é a que usamos nos veículos, nas pilhas, nos equipamentos eletrônicos que temos em nossa residência também, porque sempre tem um conversor de tensão ali dentro, ela tem polaridade, ou seja, ela tem um polo que sempre será positivo e um polo que sempre será negativo. Já na corrente alternada, que é a eletricidade que usamos na nossa residência, que na verdade nós recebemos na nossa residência, os polos se alternam e eles variam 60 vezes a cada segundo. Por isso que o nome é corrente alternada. Essa variação em 60 segundos é a frequência. A frequência no Brasil é 60 Hz, 60 vezes por segundo. Nós temos um gráfico de uma corrente alternada trifásica. Aqui as três fases representadas pelo gráfico azul, vermelho e verde fazem o mesmo trabalho separadamente, com uma defasagem de tempo que iremos entender como funciona futuramente.